a partir do versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem o que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem para anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês sabem bem que a nossa palavra nunca foi de bajulação e nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, para de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de que nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Exortamos, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Amém, amados? Esta é a leitura de 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1, que nós iremos conversar um pouco a respeito disso com os irmãos. E hoje, então, como vocês já devem perceber ou ter percebido pela leitura e pelo que eu havia colocado no nosso grupo de estudos, nós iríamos falar sobre Paulo, discipulador. E com tudo isso eu acrescento nesta nossa aula de hoje, nessa nossa reunião, nessa nossa conversação, também os discípulos, no caso eu e cada um de vocês que aqui estamos, porque nós somos discípulos hoje e amanhã seremos discipuladores, assim como Paulo foi. Nós não podemos esquecer que Paulo por 14 anos, Pai do Senhor, pastor Marcelo, Deus abençoe, viu? Amém, Pai do Senhor, amados. Obrigado, nós já iniciamos, viu? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Então, meus amados, nós hoje somos aqui discípulos e somos também discipuladores, porque conforme nós iremos aprender, nós iremos ensinar também. Então, com isso nós entendemos que discipular, meus amados, é ensinar, é preparar algo e preparar alguém, né? Ou seja, preparar alguém para algo, se é esse o entendimento que nós temos. Nós vamos levar uma pessoa a um entendimento real, verdadeiro, e isso vai levar a ele a uma verdadeira conversão, tanto de pensamento como de caráter. Então ele vai ser transformado, tanto no entendimento, tanto no posicionamento, nas posturas, no seu caminhar, no seu dia a dia. O seu caráter ele vai ser transformado, porque ele é um discípulo de Cristo e ele vai passar logo mais a ser um discipulador, porque nós vamos ter o conhecimento e vamos poder passar isso para outras pessoas. Então nós precisamos aprender e entender que nós temos que passar isso corretamente, senão nós estaremos oferecendo a essas pessoas coisas falsas, coisas que verdadeiramente não existem, que vêm através do nosso entendimento, por nós mesmos nós achamos e passamos, e não é assim que as coisas acontecem. Nós vemos no texto que nós acabamos de ler que Paulo teve todo o cuidado, ele não falou nada por ele mesmo. Nada por ele mesmo.
E com isso, meus amados, nós vamos tornando as pessoas discípulos de quem? De Cristo, e é esta a nossa intenção. Então há necessidade de que esse discipulador ele seja também discipulado, ele seja preparado, ele seja orientado. E não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você tem de ministério, por mais que você ache que você sabe, você não vai poder, em hipótese alguma, abandonar os seus estudos, abandonar a sua participação nas escolas bíblicas, nos cultos de doutrina e nos próprios cultos. Quando nós temos o culto de família na nossa igreja, o nosso pastor, ele faz assim, age assim, então eu só estou trazendo para os irmãos. Nós precisamos, na nossa pregação, ter também o conhecimento apresentado. Não é simplesmente falarmos, explicarmos, falarmos no sentido assim, de orientarmos as pessoas com relação àquela pregação, sem ali nós estarmos discipulando, ensinando, orientando a pessoa, levando a ela aquele reconhecimento verdadeiro do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. O pregar significa que vai vir de uma maneira mais enfática, mais forte, mais. Ela traz você para um resultado primeiro, para um resultado imediato. Já o discipular vai te levar a um caminho como os que nós estamos trilhando hoje. Nós estamos indo mais devagar, nós estamos falando, nós estamos orientando, nós estamos preparando pessoas, então nós entramos um pouco mais a fundo. Nós não estamos querendo buscar ali aquela verdade momentânea acrescentada para estimular a pessoa a conhecer. A pessoa, ela vai passar a conhecer através de todo o conhecimento que ela tem de Deus e que ela recebe de Deus através das pessoas. Pai do Senhor, pastor Gilson, Deus abençoe, viu? Obrigado pela participação do senhor. O senhor quer falar alguma coisa? Não, Pai do Senhor a todos. Obrigado, Deus abençoe. Aí. Amém. Obrigado. Vamos prosseguir então. Então, amados, conforme nós vimos na leitura que nós fizemos inicialmente, existe verdadeiramente uma necessidade de relação contínua com o discipulador, porque sempre haverá algo a acrescentar. Nós não podemos achar que nós já sabemos ou que aquela pessoa já nos ensinou o suficiente. Às vezes aquela pessoa está dando um tempo para que nós possamos pensar tudo aquilo que nós fomos ensinados para posteriormente acrescentar mais. Então nós temos que entender que nós temos que caminhar junto com o nosso discipulador. Então, como discípulos que somos, nós temos que estar ali com o nosso discipulador, sempre bebendo daquela fonte, sempre acrescentando dentro de nós isso, sempre aprendendo, conforme nós lemos no texto inicial que eu propus aos irmãos. E isso, amados, não é apenas para novos convertidos, para as pessoas que chegaram na igreja ontem, anteontem, pouco tempo atrás, mas para todos, sem exceção. Se nós formos analisar Provérbios 9, no versículo 9, ela diz que ensine o homem sábio e ele será ainda mais sábio. E ensine um homem justo e ele aumentará o seu saber. Então ele está dizendo aqui que a pessoa ela já sabe, e se ela aprender alguma coisa a mais, ele vai se tornar mais sábio ainda. Então nós nunca podemos parar de ter, a gente tem ambição para tantas coisas, então nós não podemos nunca parar de ter aquela ambição de aprender, aquela continuidade no estudo, aquela vida verdadeira e fervorosa na presença de Deus, pesquisando na Bíblia, aprendendo com as pessoas que têm boa vontade para nos ensinar, porque não é todo mundo que tem boa vontade para ensinar. Nós vemos isso em muitos lugares, muitas igrejas. Não é todo mundo que tem boa vontade para ensinar. Então nós temos que aproveitar as pessoas que têm, sabem, conhecem e têm boa vontade verdadeiramente para nos ensinar. O texto de Mateus também, 7, 24, né? Ele diz assim: portanto, ouve as minhas palavras e as cumpra. Ouve as minhas palavras, meu amado, e as cumpra. É isso que ele fala. E só isso? Não. Ela fala também que nós devemos praticar como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então não é só ouvir a palavra de Deus e a cumprir. Nós precisamos também praticar a palavra de Deus. Nós precisamos estar continuamente nesta relação com a palavra de Deus. E, meus amados, nós precisamos aprender verdadeiramente o que é você ser
discipulado. Se nós falharmos em aprender o que é você ser discipulado, nós vamos falhar ao transmitir essa mensagem para as pessoas. Nós iremos cometer falhas, e falhas estas que podem se tornar desastrosas. Portanto, nós precisamos entender que quando nós praticamos as palavras que nos são ensinadas, conforme diz Mateus 7, no versículo 4, nós construímos a nossa casa sobre uma rocha sólida e nós tornamos ela muito fortificada, ela se torna uma fortaleza. Ou seja, amados, nós devemos não apenas saber. Por quê? Porque o saber, muitas vezes, ele vai te condenar. Saber por saber, ele te condena. Já o saber, quando você sabe e você entende verdadeiramente aquilo, e como isso se torna prática verdadeira na sua vida, isso vai te levar para o céu. Então você sabe, aprendeu, mas só sabe. Então você não pratica, você tem o conhecimento. Nós falamos na igreja, muitas vezes, o nosso pastor fala, que quando você desconhece o Evangelho, quando você não conhece o Evangelho, é menor aquilo que vem sobre você. Mas quando você conhece o Evangelho, então o saber por saber pode te levar à perdição. Você sabe, mas você não pratica. Que discípulo é você? Que discípulo você está se tornando? Que ouvinte da palavra de Deus é você? Eu falei na igreja esses dias que nós precisamos ser bons ouvintes. Isso foi apenas um pontapé inicial que eu dei lá. Tem muita coisa que precisa ser dita, nós precisamos falar sobre muitas coisas. Você pode ser um bom ouvinte, mas você pode não se tornar um bom entendedor. Então nós precisamos ter muito cuidado em simplesmente ouvir. Nós ouvimos, até entendemos, mas não praticamos. Para onde você vai? Você é joio ou você é trigo dentro da igreja? Ser discipulado, meus amigos, ele requer de nós uma entrega. Requer de nós uma verdadeira entrega, uma atenção especial. Aprender requer bem mais do que apenas ouvir. Eu chamei vocês de meus amigos porque são meus amigos, além de meus irmãos, são meus amigos verdadeiramente. Então isso requer de nós uma verdadeira entrega, uma atenção muito especial. Nós precisamos aprender muito mais do que apenas ouvir. Nós vemos no texto de Marcos 2, no versículo 13, nós vemos que uma grande multidão se aproximou de Cristo. E aí Cristo começou o quê? A ensiná-los. Nós vemos que uma grande multidão se aproximou e começou a ensiná-los. Então Cristo, ele ensinou. Paulo, ele ensinou. E não somente este, nós falamos mais à frente aí um pouco sobre muitos outros. O texto de Hebreus 6, ele nos diz que a esperança nas promessas propostas por Deus deve nos tornar uma âncora da nossa alma. Então nós temos que nos fortalecer, nós temos que estar amparados verdadeiramente. Nós temos que nos tornar essa âncora. E âncora, meus amados, quando nós tratamos disso na neurolinguística, ou seja, na ciência, a ciência estuda, e ela diz que é a mente humana, cientificamente falando, apresentando para ela mesma um lugar de conforto, onde as respostas para certos questionamentos já estão postas. E isto é a ciência testificando, meus amados, o espiritual. Na aula passada eu falei com vocês a respeito de muitas coisas que a ciência prova e mostra que Deus lá no passado falou e hoje é testificado. Essa é uma delas. Ele falou ali de âncora. Hoje a ciência estuda a palavra âncora na neurolinguística e ela nos apresenta como um lugar de conforto, aonde dentro do nosso ser, ou seja, no profundo da nossa alma, lá na nossa alma, estão as respostas para certos questionamentos. E essas respostas, elas são colocadas ali através do quê? Através do conhecimento do sacrifício de Cristo, através da vida de Cristo, através do discipulado que está acontecendo aqui hoje, que aconteceu ontem e que acontece no domingo também. Isso é um discipulado. O discipulado, ele começa a acontecer na nossa vida quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós estamos ali ouvindo a palavra pela primeira vez. Já começa ali aquele discipulado, já começa, meus amados, os trabalhos dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, o nosso espírito já começa a viver aquela relação com Deus.
E aqui eu trago para vocês isso, é a ciência testificando o espiritual mais uma vez. Isto é um modelo de autoproteção psicológica que a neurociência, a neurolinguística, ela mostra que nós temos dentro de nós. E aqui nós estamos, através da Bíblia, dizendo que essa âncora que nós montamos, nós fazemos, nós colocamos dentro do nosso ser, é Cristo Jesus, é a nossa relação com Ele. Ele nos dá o alicerce para a nossa vida. Nós vemos que o discipulado é uma ordem de Cristo, é uma ordem. Ele, quando fala em Mateus 28, 19 e 20, ele nos diz que nós temos que ir e fazer discípulos de todas as nações. E a palavra é que nós devemos ir e fazer discípulos em todas as nações. Isso não é, na leitura original, não é um imperativo. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, vão e façam discípulos. Esse ide não é um imperativo, você tem que ir, mas é um pedido dele, é uma ordem que ele deu para pessoas que ouvem a sua palavra e vão praticar isso, vão fazer, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós lemos o versículo 20, é o que entra mais profundo dentro do meu coração, é o que deve entrar mais profundo dentro do seu coração, é quando ele fala ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando. Então, ensinar é uma ordem que vem de Cristo para cada um de nós. É uma ordem de Deus, nós precisamos ensinar. E ele não está se referindo ao pastor Gilson, ao pastor Marcelo, a mim, ele está se referindo a cada um de nós. E para isso, meus amados, nós precisamos aprender. Nós não podemos deduzir as coisas por nós mesmos, nós temos que, como fez Paulo, aprender de Deus, aprender dos conhecimentos que ele já tinha intelectualmente formado dentro dele e aprender de Deus. Deus, ele acrescenta no nosso conhecimento, na nossa relação com a vida. Eu vivi situações na vida absurdas e tudo isso, adicionado a tudo que Deus me apresenta hoje, me transformou na pessoa que eu sou e na pessoa que eu tento ser cada dia mais. Porque nós não estamos completos e não seremos completos. Eu falo aqui por todos nós, eu falo de todos nós. Nós estamos nos completando, nós estamos aprendendo cada vez mais. E como é que nós, meus amados, discipulamos? Como é que nós fazemos isso? Muitas vezes nós ficamos na dúvida, mas como é que eu posso discipular uma pessoa? Você já discipula essa pessoa com o seu comportamento, você já discipula as pessoas. Mas se nós levarmos no entendimento natural, sequencial, nós vamos discipular as pessoas através de pregações que esclarecem, orientam e te permite navegar sobre um mar seguro de verdades da palavra, de verdades sobre a palavra. Quando, às vezes, vocês podem até pensar que eu sou muito entusiasta, mas eu sou mesmo. Quando eu ouço uma boa palavra, quando eu ouço uma pessoa pregando, nosso pastor, por exemplo, a pregação de segunda-feira que nós tivemos, o ensino de ontem, eu sou entusiasta mesmo, eu sou entusiasta, eu me empolgo. Às vezes vocês podem falar, você se emociona? Sim, mas eu me empolgo porque me desperta em mim um interesse para que eu possa aprender mais. Essas pregações, elas têm que vir para nós esclarecendo as nossas dúvidas, orientando e nos direcionando em tudo aquilo que nós temos que aprender verdadeiramente. É isso que nos fortalece, irmãos. É isso que nos corrige, que nos torna mais próximo daquilo que é necessário para que nós possamos estar com Deus. É isso que nos torna mais próximos de Deus. E assim fez Paulo. Algum dos irmãos quer trazer algum acréscimo? Pastor Gilson, pastor Marcelo, Solange, Evandro, Salete, ou alguma pergunta a respeito dos comentários? Se não, eu vou prosseguir. Está tranquilo. Se não, pode prosseguir. Muito bem, então, obrigado. Vamos então. Aí eu falo para vocês, irmãos, isso foi feito por Paulo, eu não tenho dúvida, porque eu tenho lido muito Atos dos Apóstolos, entre tantas outras as cartas dele, tenho lido livros à parte
sobre ele, e isto fez Paulo de uma maneira primorosa. E aí eu pergunto para vocês, se isto está sendo feito hoje? Eu poderia fazer aqui uma exposição acadêmica, uma exposição natural, normal para nós aqui a respeito do... Isso está sendo feito hoje. Poderia trazer vários exemplos, mas eu não vou trazer vários exemplos, porque eu tenho conhecimento desses exemplos através de televisão, através de informações de pessoas, de amigos, através de postagens que nós vemos. Mas eu falo aqui para vocês, meus amados, sobre nós da ADECRE. Nós da ADECRE nós fazemos sim. Não tenham dúvida disso. Nosso pastor, ele traz cultos e pregações bíblicas com ensinamentos. Pregações bíblicas com ensinamentos. Eu acho que ninguém aqui tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. E também há os ensinos nas quartas-feiras, que é o nosso culto de doutrina, e hoje, quinta-feira, nós temos aqui a nossa escola bíblica teológica. Todos já sabem que eu já passei para os irmãos que o culto de doutrina, o pastor Gilson adiciona o que ele acha que vai ser mais efetivo na nossa vida e na nossa orientação que é feita no dia de hoje, ou seja, na quinta-feira, obedecendo os critérios das Assembleias de Deus, que é a CGADB, que já coloca para nós um livro de estudos, e nós acompanhamos esse livro de estudo, é lógico, com a adição de alguns entendimentos meus, que está sempre exposto para que todos os irmãos aí possam analisar e ver se são errados ou não, mas adiciono sempre alguma coisa minha, porque eu acredito que a nossa transformação ela vem no nosso jeito de ser. Então, eu adiciono alguma coisa em mim, porque eu não me acho perfeito, mas eu acho que eu tenho dentro do meu coração alguma informação a levar para os irmãos. Então, é assim que nós tratamos, é assim que nós cuidamos de vocês, é assim que nós verdadeiramente cuidamos da Igreja de Cristo aqui na ADECRE. Nós sempre queremos acrescentar, nós sempre queremos trazer aos irmãos, nós sempre queremos preparar os irmãos cada vez mais. As quartas-feiras, nós sabemos que é um culto presencial, então o nosso pastor ele tem poucas condições de dar espaço para perguntas, o tempo é curto. E aqui nós temos também, hoje, uma exposição que eu faço de uma maneira bastante pedagógica, no meu entender, mas que eu posso ser obstruído a qualquer momento pelos irmãos. Então, a qualquer momento que os irmãos tiverem dúvidas, não se sintam constrangidos. Podem entrar, perguntar, podem acrescentar alguma coisa. Eu preciso crescer muito ainda, e os irmãos com certeza acrescentam muito na minha vida, até com os exemplos que eu tenho de todos vocês na igreja. Aí, com toda a humildade, eu levo para os irmãos assim: existe isso em outras igrejas? Nós sabemos que sim, mas nós sabemos também que não são em todas. E é por isso que eu guardo e carrego em mim a fidelidade, que eu acho que é o mais importante que nós carregamos dentro da fidelidade com a nossa igreja, a ADECRE. Eu não faço ali tudo o que eu gostaria de fazer. Já fiz muita coisa, nós todos já fizemos muita coisa. Hoje eu não faço tudo o que eu gostaria de fazer, mas eu faço tudo o que eu posso fazer. E o mais importante que eu posso fazer na ADECRE é a fidelidade, é estar sempre ali, continuamente ali. Nós precisamos entender que todas as igrejas elas vão agregar sempre um pouco de teologia. E essa teologia, elas nos reforçam a fé. Aqui na ADECRE. Em muitas outras que eu vejo as coisas acontecendo por aí, elas nos levam para um entendimento direcionado para aquilo que o pastor quer, para aquilo que o pastor está precisando, para o que ele está querendo naquele momento. Na ADECRE, a doutrina que nós recebemos, a teologia que nós recebemos é a de Cristo. Ela vai reforçar a nossa fé sempre. É por isso, meus amados, que eu atesto a minha fidelidade. É um lugar onde eu realmente aprendi a conviver e a receber a palavra de Deus e ser esclarecido. E é assim que nós temos que aprender a vir e a enxergar, buscar esse entendimento de onde ele verdadeiramente vem.
de onde ele vem com fidelidade a Deus. Portanto, meus amados, o discipulado, ele é a formação cristã no sentido de nos levar a pensar em coisas mais elevadas. O discipulado, ele vai nos apresentar coisas mais elevadas, ele nos leva a buscar as coisas que verdadeiramente elas vêm de Deus. Essas coisas, elas são cristocêntricas. Nós vemos por aí, esparramado por aí, muita coisa antropocêntrica sendo passada. Cristocêntricas são coisas que vêm de Cristo, antropocêntricas são coisas que vêm do homem, para benefício do homem. Nós vemos nas igrejas hoje muitas pregações antropocêntricas. Você vai ganhar, você vai conseguir, Deus vai te dar, Deus... Meus amados, nós precisamos nos cuidar e estar na igreja certa para receber verdadeiramente o que vem de Deus. Nós precisamos ter a nossa fé reforçada, sim, e não o nosso ego preenchido. Nós precisamos entender e viver verdadeiramente esta relação com Deus, para a glória de Deus e para que ela permaneça dentro de nós por toda a eternidade, sem nos trazer dúvida nenhuma, sem nos causar tropeços. Ser discípulo, amados, é se dispor a uma busca contínua, mergulhado em conhecimentos que vêm de Deus e que vai nos preenchendo a cada dia da nossa vida. E isso não acaba nunca, meus amados. Isto não acaba nunca. Não tenha dúvida disso. Isto não vai acabar nunca, nós precisamos cada dia nos preencher mais. E quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós praticamos, quanto mais nós nos entregamos, porque verdadeiramente isso vai trazendo para dentro do nosso coração a glória de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, quanto mais nós aprendemos, entendemos e praticamos, isso vai trazendo a glória de Deus para nossas vidas. E nós não podemos fazer como certas pessoas que são mal informadas. Mal informadas são pessoas que não são formadas, são pessoas que não praticam o discipulado, que não estão aqui conosco. Não estou me referindo à nossa igreja, estou me referindo a pessoas que não estão aqui conosco simplesmente porque não querem. Porque não querem. Pessoas mal informadas vão entender que se nós estamos aqui hoje vivendo a glória de Deus, nós não vamos ter problema nenhum, vai estar tudo... Nós vamos estar em maresias, nós vamos estar navegando em águas tranquilas. E só quem te leva a isso verdadeiramente é Deus. Só quem te leva a isso verdadeiramente é Deus. Então, meus amados, nós teremos problemas sim. Nós teremos problemas sim. Cristo teve problemas, Cristo viveu muitas situações difíceis, nós não suportaríamos nada do que ele viveu. Não suportaríamos nada do que ele viveu. Paulo, meu Deus, eu falei na última aula, o pastor Gilson falou ontem na nossa aula, pelo que ele passou, o que ele viveu, as coisas que as cidades, as pessoas, aquele povo fez com ele. E não só estes também. Não só estes também, muitos outros tiveram. Mas a glória e as promessas de Deus, elas não falharão na nossa vida. Por mais que nós passemos por problemas, por mais tribulações, por mais turbulências, a glória e as promessas de Deus, elas não falharão na nossa vida. Ela está aí apresentada, dada, garantida para cada um de nós, que verdadeiramente vivemos o Evangelho de Cristo. Quem somos nós? Joio ou trigo? Nós estamos verdadeiramente nos entregando, nós estamos verdadeiramente buscando. Quando eu falo que nós estamos verdadeiramente nos entregando, muitas vezes vocês podem interpretar que nós temos que viver só aquilo, Não, o pastor Gilson falou muito sabiamente, nós temos já, e não foi uma vez só que ele falou, nós temos uma vida aqui a ser vivida, nós temos lutas a serem vencidas, nós temos guerras, batalhas travadas, que nós temos e necessitamos ganhar e vencer, mas nós temos que colocar Deus na nossa frente, Cristo na nossa frente e lutar contra tudo isso, verdadeiramente entendendo que nós poderemos perder algumas batalhas, mas a guerra, não. Essa nós não perderemos, de maneira nenhuma.
se nós vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, nós formos verdadeiramente transformados pela sua palavra, discipulados verdadeiramente por pessoas que querem verdadeiramente apresentar o verdadeiro Evangelho, nós teremos o nosso lugar garantido no céu. E o pastor Gilson falou muito bem ontem, não é aquele cantinho que a gente vai entrar e se esconder lá atrás e ficar escondidinho, não. Nós vamos ter o nosso galardão aberto, nós vamos verdadeiramente conseguir viver a nossa relação com Cristo, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por problemas, chorando muitas vezes, sorrindo muitas vezes, mas trabalhando continuamente, aprendendo, nos transformando e chegando cada vez mais perto desta relação com Cristo, que nos leva a uma relação com os irmãos, nos leva a uma relação com as pessoas. Não temos como ter uma relação apenas com Cristo, nós temos que nos relacionar com as pessoas. As pessoas têm que estar ao nosso lado e nós, principalmente, estar ao lado das pessoas. Para isso, irmão, nós precisamos verdadeiramente de uma integração dentro do nosso ser, um entendimento dentro do nosso ser. Através do quê? Através da pregação que nos é oferecida, através da doutrina cristã verdadeira e a prática sincera e real de tudo isso que nós aprendemos. A prática sincera e real de tudo isso que nós aprendemos. E isto, meus amados, ele vem com a presença atuante do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos estar continuamente em oração, nós precisamos estar continuamente buscando a presença do Espírito Santo, nós precisamos buscar verdadeiramente uma comunhão, um relacionamento de aprendizado, um aprendimento de discipulado e buscarmos em oração o Espírito Santo. Nós temos que orar por tudo. Orar é falar com Deus, é conversar com Ele, é passar os seus problemas. Cristo, Ele orou aos céus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Ele sofreu as consequências. Por que nós não podemos passar também por certas consequências? Por que nós temos que ter todos os nossos problemas resolvidos? Por que nós temos que ter uma vida branda, uma vida maravilhosa, só sorrisos? Eu acho que nós estamos exigindo demais daquele que, por nós, sacrificou o próprio Filho. Eu acho que nós precisamos aprender verdadeiramente o Evangelho de Cristo, entender através da pregação, através desse discipulado, através desses ensinos, quem somos nós, quem é Deus e a proposta que Ele tem para cada um de nós. Eu, quando falo proposta, eu falo de promessas, porque as promessas, elas são propostas a nós, nós as aceitamos se nós quisermos. Não é verdade? Eu acredito que nenhum dos irmãos tenha dúvida com relação a isso. E essa integração, então, que nós temos que ter com a pregação, com as doutrinas, elas têm que cair dentro do nosso coração e surtir verdadeiramente este efeito. E por que é que eu falo isto, meus amados? Porque existem pessoas que acredito que pela sua simplicidade, acredito que pela sua ingenuidade, às vezes, ou acredito também que por interesses obscuros, ao meu entendimento, elas se deixam enganar por algum tipo de pregação sedutora. E normalmente, geralmente, esta pregação sedutora que nos é apresentada por certos pastores, por certas igrejas, ela não tem sustentação bíblica nenhuma, não tem sustentação nenhuma na palavra de Deus. E nós, amados, que estamos aqui hoje, sendo doutrinados, sendo discipulados, sendo ensinados, eu falo nós, porque todos nós que aqui estamos sendo, nós precisamos entender e aprender a nos posicionar e assumir a nossa posição como corpo de Cristo que nós verdadeiramente somos. E para isso nós precisamos conhecer a palavra, viver a palavra
e lutar contra tudo isso que nos é apresentado por este mundo que, infelizmente, vive de acordo com os desejos do maligno. Acrescentando, nós devemos em nós sempre o que é puro. Sempre o que é puro, o que é verdadeiro. E é para isso nós precisamos, meus amados, buscar verdadeiramente e cada vez mais a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo fez assim, todos nós sabemos disso. Paulo ele fez dessa maneira, ele agiu dessa maneira. Ele pregava pelo poder do Espírito Santo. Nós já vimos isso na aula passada, e pessoas elas eram convertidas. Ele iniciava uma igreja local, chegava no local, pregava, as pessoas iam se convertendo, e aí ele iniciava naquele local uma igreja local, ou na casa de alguém, ou então ele ia preparando um ambiente, ele iniciava ali uma igreja local. E ele permanecia ali, meus amados, por um período de tempo, até ele conseguir preparar as pessoas que iriam estar com eles, até ele conseguir preparar algumas pessoas que seriam vocacionadas, e até ele conseguir firmar ali pessoas verdadeiramente que se converteram e que estariam dispostas a estar ali aprendendo, sendo discipulados por aqueles a quem ele discipulou. Ele preparou algumas pessoas para que elas estivessem ali. E aí ele firmava algumas pessoas para que essas pessoas estivessem ali também disponíveis para aprender com aqueles que ele discipulou. Então é o discípulo fazendo discípulo, que faz novos discípulos, e hoje nós estamos aqui discipulando e sendo discipulados, dando a mesma sequência. E Paulo dali, após isso estar concretizado, ele partia para outro local, ou partia para outra cidade, e ali ele agia da mesma forma, e assim nós mostramos para os irmãos o porquê das viagens missionárias de Paulo, aonde ele ia, o que ele fazia. Ele chegava, pregava para as pessoas, preparava pessoas para manter o evangelho ali sendo efetivamente pregado, e deixava ali pessoas que iam participar de tudo aquilo. Ele partia para outra cidade para que aquilo fosse feito em outra cidade também. Então nós vemos, meus amados, no discipulado de Paulo, discípulos que ajudaram muito ele. Podemos citar vários, mas nós temos as próprias cartas que ele nos apresenta. Nós vemos a carta de Timóteo, Tito, nós vemos Silas, nós vemos Lídia, Áquila, nós vemos Priscila, entre tantos outros. Nós vemos muitas pessoas que ele formou como discípulos e estavam ali discipulando as pessoas. Então eu acrescento, meus amados, que a comunhão e a unidade da fé e pensamento devem prevalecer sempre entre o discipulado e o discipulador. Vou falar novamente para os irmãos, para que os irmãos tenham um bom entendimento disso. A comunhão, o relacionamento entre o discipulador e o discipulado, ela deve existir sempre. A unidade de fé, o que o discipulador acredita e te apresenta, ela deve estar em você, intrínseca em você. Então, isso aí deve prevalecer sempre. O discipulador e o discipulado, eles têm que andar da mesma maneira, do mesmo jeito, com o mesmo entendimento, com as mesmas palavras. Muitos, às vezes, chegam a ser imitadores. A gente vê na mídia muitos pastores, ou presbíteros, ou diáconos, ou até membros da igreja, imitando os seus pastores. Não acho isso errado. Se o pastor for verdadeiramente um servo de Cristo, um verdadeiro pregador da palavra, uma pessoa que verdadeiramente carrega Cristo em seus pensamentos, em seu comportamento, dentro de si, eu acredito que nós temos que ser imitadores. Já falei muitas vezes para os irmãos que quando eu saía com o nosso pastor Gilson, ele falava: guerreiro, não presta atenção neles, presta atenção em mim. E assim eu fiz. E aí eu engrandeço a presença minha aos pés de Jesus Cristo e aos pés de Deus, a tudo aquilo que eu aprendi com o nosso pastor Gilson. Não estou jogando confete, estou falando a verdade. Não preciso jogar confete para ele não, ele sabe disso. Estou falando a verdade. Então eu sou o que eu sou porque eu aprendi com ele. Aprendi com outras pessoas coisas negativas, coisas positivas. Aprendi com ele tudo o que eu sei e o que eu sou hoje. Eu vivo
com isso. Então, é isso que nós temos que buscar em uma igreja. E é este o alerta que eu estou trazendo para vocês. Depois que Paulo discipulava e ensinava, ele se fazia o exemplo para as pessoas. Que exemplo que eu posso trazer para vocês? Vocês podem ver que ele teve a primeira viagem dele, a segunda viagem e a terceira viagem. Nas viagens que ele fez, ele passava novamente pelas cidades, porque ele deixou ali um ensinador, mas ele voltava para saber se o que ele estava ensinando era verdadeiramente a verdade. Ele voltava para participar daquilo tudo e ver o que estava acontecendo de errado e corrigir. Então, o discipulador, ele vai estar sempre ali te acompanhando, vendo rigorosamente, fiscalizando você, descobrindo, buscando coisas que você pode estar equivocado, errado, você pode estar com algum problema ou não e te corrigindo. Então, ele primeiro, ele ensinava pregando, quando ele chegava no local para poder formar aquela igreja. Pregava, ensinava pregando. E aí depois ele e os seus discípulos iam tratando aquela igreja de uma maneira mais sistemática, indo mais a fundo nas explicações e tendo um entendimento maior. Já falei no início do culto que a pregação é mais enfática, é mais impactante, é ali na hora, é naquele momento. Então a pessoa recebe ali o Espírito Santo e ele glorifica, ele sente verdadeiramente que ele recebeu e que ele está impactado com aquilo, e a partir dali ele aceita e começa a buscar o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. No início da nossa aula de hoje, nós falamos sobre isso. Ok? Então nós já falamos sobre isso, a diferença da pregação, do ensino, diferença de doutrinas, nós já falamos isso. Sabendo sempre, meus amados, nós não podemos perder isso nunca do nosso controle, que o mestre, o discipulador, o ensinador, ele tem o dever de ensinar pelo exemplo. E não apenas por palavras, senão, amados, ele não quero nem trazer isso para vocês. Está tão gostoso hoje que eu não quero nem apresentar uma visão farisaica de certos pregadores ou de pregadores. Então eu estou descartando aqui hoje muitos comentários que no meu coração eu gostaria de fazer para tentar impactar vocês, mas eu estou desprezando isso tudo para que a gente possa trazer de uma maneira mais branda, mais gostosa, como eu estou vendo que está acontecendo hoje. Então esse convívio, meus amados irmãos, eles devem ser parte importante do nosso discipulado. Esse convívio, esse enxergar, esse ver o exemplo do seu mestre. Nosso objetivo na ADEC, eu entendo dessa maneira, é criarmos ali imitadores de Cristo, assim como foi Paulo e assim como muitos de nós buscam ser. Então nós queremos criar imitadores de Cristo e nós precisamos para isso nos empenhar nas leituras, nós precisamos para isso nos empenhar nos estudos e práticas, bem como na fidelidade de comparecimento aos cultos, meus amados. Isso é uma das coisas mais importantes. Eu só não vou quando eu tenho que faltar por causa de uma aula ou coisa desse tipo. Do contrário, eu estou lá. Não estou querendo me pôr como exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu estou querendo levar para os irmãos para que vocês se empenhem. Eu sei que não é o caso de vocês, mas para que vocês se empenhem em divulgar isso, em falar para as pessoas sobre isso. Nós precisamos ler, estudar e praticar muito bem e com muita fidelidade. Nós precisamos comparecer verdadeiramente nos cultos, nós precisamos ir no culto de família no domingo, no culto de doutrina, nós precisamos participar da escola bíblica teológica. Portanto, não basta nós sermos bons ouvintes, como eu falei na igreja, eu sabia o que eu estava falando e sei o que eu estou falando hoje também. Naquele dia eu falei, vocês estão sendo bons ouvintes? Vocês estão entendendo verdadeiramente o que a nossa pastora está falando? Vocês lembram disso? Acho que lembram. Mas quando falei aquilo, eu tinha muita coisa além para falar. Não basta nós sermos bons ouvintes. Nós temos que permitir que aquilo fique dentro de nós. Nós precisamos aprender com aquilo. Nós precisamos nos tornar. Não basta
ouvir, é necessário que você se torne. Não basta apenas você participar. Não basta você participar da aula hoje, da doutrina ontem e do culto domingo. Você tem que verdadeiramente com isso tudo aprender e permitir que isso trate o seu ser, mude o seu comportamento, mude a sua vida, transforme a sua relação com Deus, com Cristo e com as pessoas, porque nós precisamos viver a prática de tudo isso dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser. Nós precisamos tornar todos esses entendimentos, amados, a nossa vida verdadeiramente. É difícil, mas nós precisamos lutar para esta continuidade, para que isso aconteça. Nós precisamos não parecer, nós precisamos verdadeiramente ser. E a palavra de Deus em Zacarias 4, versículo 6, ela nos fala exatamente assim. E isso não deve ser por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Aceite. Não tenha